O ICE é apenas uma agência de imigração? Ou estamos apenas vendo o nascimento de algo que a história já conhece muito bem? Porque quando o assunto é poder estatal, a pergunta mais importante nunca é por que foi criado, mas sim até onde pode ir. Afinal, o ICE controla apenas a imigração ou ele já se tornou uma polícia política? Nesse vídeo aqui eu fiz um resumo bem legal sobre o que é o ICE nos Estados Unidos atualmente, que está gerando tanta polêmica. Agora vamos expandir um pouquinho melhor esse assunto. Nos Estados Unidos, o ICE surge num período marcado por medo, surto coletivo, pânico geral, que foi depois do 11 de setembro. Nesse momento, os Estados Unidos aprovaram o Patriot Act, ampliando drasticamente os poderes da vigilância, detenção e investigação dentro do país. E isso é um padrão histórico. Crises geram agências fortes. Agências fortes raramente encolhem depois que são criadas. Uma polícia política não se define apenas por regimes totalitários. Ela surge quando uma agência passa a agir com alvos amplos ou mal definidos, operar com alto poder discricionário, ter pouca fiscalização externa efetiva. E isso não começa com repressão explícita, começa com normalização. Vamos aos exemplos históricos. Na Alemanha Oriental, a Stasi, que foi a principal organização de polícia secreta e inteligência da República Democrática Alemã. Naquela época, com o decorrer do tempo, qualquer pessoa passou a ser um alvo em potencial, denúncias subjetivas passaram a valer, o medo virou um instrumento de controle. A lei ainda existia, mas quem interpretava a lei tinha poder absoluto. Mais um exemplo histórico disso muito interessante ocorreu dentro dos próprios Estados Unidos na década de 50 e 70, quando o FBI operou o COINTELPRO, um programa secreto para vigiar, infiltrar e desestabilizar grupos considerados subversivos dentro do país. Nada disso era ilegal na época, era apenas secreto. O problema só veio anos depois, quando todos os documentos oficiais vieram à tona. Agora voltando ao ICE, o ICE atua sob leis reais, mas também trabalha com categorias como ameaça potencial, prioridade administrativa e risco à segurança. Isso desloca a lei do campo objetivo para o campo interpretativo. E quando a lei depende da interpretação de quem tem a arma e o distintivo, aí as coisas podem ficar um pouquinho complicadas. Batidas públicas, prisões midiáticas, operações espetaculares como essa que estão sendo televisionadas não servem apenas para aplicar a lei. Elas podem produzir um efeito claro, medo coletivo. E a história mostra que governar pelo medo é sempre mais fácil do que governar pelo consenso. No fim de tudo, isso não quer dizer que o ICE é uma polícia política clássica. É apenas dizer que o caminho que leva até isso já é bem conhecido pela história que temos até hoje. A história mostra que o abuso não começa com tirania, mas com exceções permanentes. Quando a história não se repete, ela avisa. E ignorar esses avisos geralmente não termina bem.